Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa primeira aula de biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, finalmente a gente terminou o conteúdo de ecologia e agora no terceiro e no quarto bimestre que a gente ainda vai ter pela frente, o objeto de estudo das nossas aulas agora é saúde humana. E nesse terceiro bimestre, já que a gente vai estudar saúde humana, a gente vai começar falando do nosso próprio organismo enquanto ser humano. E a partir da aula de hoje, pessoal, a cada aula que a gente ter, a gente vai estudar um sistema do corpo humano para entender como que é a organização natural do nosso organismo e como que ele funciona. E eu já começo a nossa videoaula de hoje, galera, dizendo que o nosso organismo, ele possui vários órgãos diferentes para várias funções. E cada conjunto de órgãos é chamado de sistema. A gente tem dois tipos de sistema no corpo humano: os sistemas vegetativos, que são aqueles que servem para fazer o nosso corpo funcionar, e os sistemas coordenadores ou reguladores, que servem para comandar todos os outros órgãos. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar o primeiro sistema vegetativo, que é o sistema respiratório. E como eu imagino que vocês deduzem pelo nome, o sistema respiratório serve para respirar. E eu começo já a nossa aula, galera, fazendo uma pergunta que parece bastante boba, mas que ela tem um significado um pouquinho mais extenso do que a gente imagina. Para que a gente respira? Essa pergunta, galera, de por que a gente respira, obviamente que vem na nossa cabeça, que é para viver. Só que essa resposta ela não é completa. Por quê? Quando a gente fala que a gente respira para viver, de fato é verdade, mas a gente só necessita da respiração para realizar uma troca de substâncias. O nosso corpo, constantemente, quando as nossas células estão funcionando, estão produzindo uma substância tóxica chamada de gás carbônico, também chamada pela fórmula química de CO2. Esse gás ele não pode ficar acumulado no meio do nosso organismo. Por essa razão, a gente tem um sistema respiratório, que realiza a troca desse gás carbônico pelo gás chamado de O2 ou gás oxigênio, que é o gás que a gente necessita para fazer as nossas células funcionar. Então, a partir da aula de hoje, galera, quando perguntarem para você por que você respira, não é que você respira para viver. Você respira porque esse é um processo necessário para você realizar a troca de gases para que seu corpo continue funcionando. Respiração, galera, é um fenômeno que é bastante importante para o nosso organismo. E os órgãos envolvidos no ato de respirar têm que garantir a entrada e a saída do ar, bem como a troca do gás que é tóxico para o nosso organismo para o gás que é necessário para o funcionamento vital das nossas células. E já que a gente falou da função, vamos entender como que é a anatomia do corpo do ser humano com relação ao sistema respiratório. Bom, nessa tela, galera, eu trouxe para a gente dar uma olhada em uma imagem que provavelmente vocês já estão familiarizados e já devem ter estudado antes em outros momentos em aulas de ciências. Ela é uma imagem do sistema respiratório. E aqui tem listado os principais órgãos do sistema respiratório que a gente vai conhecer e vai discutir eles um pouquinho na aula de hoje. E a anatomia do corpo humano, galera, quando a gente está falando do sistema respiratório, possui uma ordem que é interessante da gente notar, que é exatamente o caminho que segue a trajetória do ar quando a gente inala ele no meio da nossa respiração. A gente sabe que o ar ele pode entrar por duas vias no meio do corpo humano. Ou ele pode entrar pela boca, ou ele pode entrar pelo nariz, também chamado de cavidade ou fossas nasais. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que é mais saudável respirar pelo nariz do que pela boca. E apesar disso ser meio que um jargão na fala popular, ela é um jargão que tem um fundo de verdade. O ideal é a respiração acontecer sempre pelo nariz. Por quê? O nariz, pessoal, internamente, ele possui um revestimento cheio de muco, que é uma substância grudenta que tem a função, basicamente, de capturar e prender partículas e sujeira que estejam entrando no meio da sua respiração. Outra coisa que garante também pra gente a necessidade de respirar pelo nariz é a presença de pelos que funcionam como um filtro para impedir a passagem de partículas que não deveriam chegar nos órgãos mais frágeis e mais delicados que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sem falar que quando a gente respira pelo nariz, o ar ele entra fazendo um movimento de redemoinho e de turbilhão, e conforme ele vai batendo na parede interna da cavidade nasal, ele vai sendo aquecido e umidificado, de forma que a qualidade do ar que chega para o nosso sistema respiratório acaba sendo melhor do que aquele ar que seria inalado pela boca. No final aqui da região daqui da cavidade nasal, galera, a gente tem um encontro com a cavidade bucal, atrás aqui no que a gente chama de garganta, que é conhecida como faringe. A faringe, pessoal, ela tem a função
de servir apenas de passagem de ar até as vias aéreas inferiores. Só que quando chega aqui no finalzinho da garganta, pessoal, existem dois caminhos que podem seguir. Um que vai na direção do sistema respiratório e o que vai na direção do sistema digestório. Para a aula de hoje, a gente vai focar na saída que vem para o sistema respiratório. E quem controla para onde vai aquilo que está descendo pela faringe é um órgão chamado de epiglote. A epiglote ela é um órgão muscular que ela tem a capacidade de se locomover e tampar uma entrada ou outra dependendo daquilo que você está utilizando. Como a gente está falando da respiração, a epiglote geralmente ela fica aberta para permitir a entrada de ar em um outro tubo conhecido como laringe. A laringe, galera, ela é o início do que a gente tem da modulação do ar que está entrando e do que está saindo. É aqui que ficam localizadas as cordas vocais e é aqui que é gerada a sua voz. Abaixo da laringe, a gente tem um outro tubo conhecido como traqueia. Esse tubo, galera, ele deve permanecer sempre aberto, ele não pode sofrer obstrução. Por essa razão, o tubo da traqueia ele é completamente formado por vários anéis de cartilagem, que fazem com que ele se pareça inclusive com um conduíte desses que a gente utiliza de construção em casa. E esses anéis de cartilagem têm exatamente essa função. Por quê? Se por algum motivo essa traqueia colabar ou ela fechar, basicamente a pessoa vai acabar morrendo asfixiada porque não vai ter a passagem de ar para o órgão mais essencial. A partir daqui do finalzinho da traqueia, galera, você tem uma ramificação conhecida como brônquios. Os brônquios, eles basicamente são continuidade da traqueia e vão se ramificando em pedaços cada vez menores chamados de bronquíolos. Os bronquíolos têm a função de carregar o ar que está entrando pelos brônquios até alcançar os pulmões, que são os órgãos onde finalmente vão acontecer essas trocas de gases. E por último, mas não menos importante, a gente tem um órgão conhecido como diafragma, que é um músculo localizado embaixo dos pulmões que tem a capacidade de contrair e de distender. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a importância dele. Professor, quando eu olho para esses nomes eu lembro de algumas doenças. E de fato, galera, muita doença do sistema respiratório, ela tem um nome bem característico porque ela designa qual é o órgão onde vai acontecer. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de uma doença chamada de bronquite. Bronquite, pelo próprio nome dela, é uma doença que vai afetar exatamente essas ramificações chamadas de brônquios. Pessoas que têm bronquite, ou também chamada de bronquite alérgica, podem fazer com que esses canais dos brônquios comecem a ficar inflamados e um pouquinho mais reduzidos, e geralmente elas acabam tendo dificuldade na passagem de ar. Nesse caso, a pessoa começa a ter dificuldade de respiração, porque o volume de ar que está passando através dos brônquios acaba ficando reduzido. Professor, e o que acontece quando eu tenho asma? Asma, galera, acontece quando você pode também ter por algumas substâncias, situações de nervoso ou então alguns fatores de risco, com que esses bronquíolos, assim como de repente os canais que ligam eles com os pulmões, também comecem a ficar inflamados e eles comecem a ficar obstruídos. E novamente, uma pessoa que tem asma acaba tendo dificuldade de respiração porque a passagem de ar fica comprometida. Professor, e o que acontece no caso do engasgo? Lembra da epiglote que a gente falou que é um órgão que modula para onde vai descer cada coisa? Se de repente é ar tem que descer para o sistema respiratório, se é comida para o tubo digestório. Esse órgão, galera, ele não é 100% infalível, ele não é 100% correto em todos os seus funcionamentos. Às vezes, ele pode modular de forma errada e aquilo que não deveria descer para o lado que não deveria acaba passando. Se desce ar para a parte do sistema digestório é o menor dos seus problemas, porque no máximo que vai acontecer é que você vai devolver esse ar no formato de arroto. Já se de repente você está se alimentando e a epiglote modula da forma errada e o bolo alimentar desce aqui para a traqueia, parabéns, você ficou engasgado. Tem procedimentos de primeiros socorros que são necessários para que você consiga fazer essa eliminação. E não é um procedimento de estapear as costas da pessoa quando ela está tossindo, de estar engasgada, que nem muitos pais costumam fazer. O ideal é fazer um movimento conhecido como manobra de Heimlich, mas basicamente consiste em um movimento de pressão no diafragma para expulsar o ar e empurrar o bolo alimentar de volta para as vias aéreas e para você se livrar dele. Bom, já que a gente estava falando da troca de gases, galera, os pulmões, como eu falei, são os órgãos mais importantes do sistema respiratório, uma vez que é lá que vai acontecer a troca de gases. Só que o pulmão, galera, ele não é um órgão inteiro, ele é um órgão formado por várias microestruturas chamadas de alvéolos pulmonares.
Na ponta de cada bronquíolo, galera, você vai encontrar como se fosse um cacho de uva, várias bolsinhas arredondadas, todas elas combinadas entre si e conectadas com os bronquíolos. Essas bolsas elas têm um fundo vazio, porque é onde você vai ter que ter a entrada e a saída de ar. No caso, galera, se eu pegasse uma dessas unidades de alvéolo pulmonar, que tem vários capilares e vários pequenos vasos sanguíneos recobrindo ele, e cortasse ele no meio, eu ia ter mais ou menos uma imagem parecida com essa daqui. Quando a gente respira, o ar segue todo aquele caminho, boca, fossa nasal, passa pela faringe, pela traqueia, pelos brônquios até chegar no pulmão. Chegando aqui no pulmão, o oxigênio ele entra dentro do alvéolo pulmonar e ele basicamente atravessa através da parede celular daqui do alvéolo para cair na corrente sanguínea. E esse oxigênio que está caindo na corrente sanguínea vai ser levado para a circulação para abastecer as suas células do corpo e permitir que elas funcionem e produzam energia. Ao mesmo tempo que está acontecendo a entrada do oxigênio no sangue, todo o gás carbônico que está retornando com o sangue do seu corpo, ele passa para dentro do alvéolo pulmonar e quando você expira, esse gás carbônico vai ser eliminado para o lado de fora até sair pelas suas fossas nasais ou pela sua boca. Esse movimento, galera, de troca de gases, da entrada do oxigênio no sangue e da saída do gás carbônico do sangue para o alvéolo é conhecido como processo de hematose e é graças a ele que a gente consegue respirar e consegue realizar essa troca de gases que a gente necessita. Bom, já que a gente ainda está falando sobre a anatomia do sistema respiratório, é interessante a gente notar que esse movimento de entrada e de saída de ar só acontece graças a um fenômeno chamado de ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, galera, consiste em dois movimentos, o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Inspiração é quando a gente tem a entrada do ar. O que acontece para o nosso corpo conseguir fazer o ar entrar, pessoal? Primeiro, a gente vai ter a contração do diafragma para baixo e a expansão dos músculos intercostais e da caixa torácica, fazendo com que sua caixa torácica expanda. Isso faz com que a pressão fique menor dentro do seu corpo do que do lado de fora, e isso favorece a entrada de ar. Já quando a gente está falando da expiração, a gente está falando do movimento de saída de ar. O que acontece na expiração? O músculo do diafragma relaxa e volta para a posição natural, os músculos intercostais e a caixa torácica contraem e apertam, reduzindo o volume da sua caixa torácica. Isso aumenta a pressão interna em relação ao lado de fora e seu corpo consegue colocar o ar para fora e você tem a expiração. Por um momento, enquanto você está vendo esse vídeo, eu gostaria que você parasse e fizesse rapidamente essa análise do seu próprio corpo. Repara o que acontece com sua caixa torácica quando você inspira. Você pode reparar que seu tórax ele infla e ele fica maior e ele geralmente fica mais elevado. Já quando você expira, parece que seu tórax ele reduz o volume dele e ele diminui. Esse movimento do diafragma de contrair e descontrair, assim como da expansão e redução da caixa torácica, elas acontecem de forma involuntária. Você não precisa necessariamente pensar para isso acontecer. E graças a Deus, porque se isso não acontecesse, a gente não conseguiria respirar. Bom, já que a gente está falando, pessoal, de sistema respiratório e a gente está vivendo em um momento bem atípico de condições de saúde pelo planeta, eu trouxe um exemplo bem interessante da gente observar, que é a comparação de pulmões. Bom, essa tela aqui ela tem algumas imagens um pouquinho fortes, então eu deixei as imagens ocultas. Sinta-se confortável, apenas quem queira de repente continuar a aula a partir daqui. Para começar, galera, a gente sabe que o pulmão saudável ele atua como se fosse um saco que infla e desinfla com a entrada e com a saída de ar. Pulmão saudável, galera, ele geralmente tem uma cor vívida e muito bonita, e ele geralmente é de um vermelho muito interessante. Novamente, eu vou revelar a imagem, quem não quiser assistir não precisa ver agora. O pulmão saudável, galera, tem uma imagem mais ou menos parecida com essa daqui. Já quando a gente está falando de uma pessoa que faz uso, por exemplo, de alguma substância como nicotina ou de cigarro, o pulmão do fumante ele pode começar a ficar prejudicado. Por quê? Parte das toxinas presentes no pulmão, elas começam a ficar grudadas no meio dos alvéolos pulmonares e acabam prejudicando o processo de hematose, de forma que o pulmão do fumante ele não tem essa cor viva para realizar a troca de gases. Geralmente o pulmão do fumante ele tem uma cor mais escurecida, exatamente por causa do acúmulo das toxinas da nicotina e do tabaco que ficam presas no meio do pulmão. E a gente, como falei, está vivendo um período de saúde bem atípico do planeta, que é o caso da Covid-19.
O vírus que causa essa doença, galera, o coronavírus, ele é um vírus que quando ele ataca o pulmão, ele começa a danificar o alvéolo e causar processos de fibrose e de formação de coágulos no meio do pulmão, que acabam prejudicando também o processo de troca de gases. Aqui, se a gente observar a imagem do pulmão de alguém que teve Covid, vocês vão poder notar que existem vários corpos fibrosos se formando no meio desse pulmão. Ou seja, a pessoa que está com coronavírus, ela perde a capacidade respiratória exatamente por causa da ação do vírus destruindo os alvéolos pulmonares. A gente sabe, galera, que o pulmão de alguém que teve coronavírus, ele não fica de imediato 100% recuperado e completamente reestabelecido. E isso é um dos riscos da doença que a gente tem analisado e é por isso que a gente tem visto ela com tanta preocupação ultimamente. Porque existem alguns relatos e alguns estudos que têm apontado que o pulmão de alguém que tem Covid não se recupera de forma tão rápida e eventualmente essa pessoa que se recuperou pode ter sequelas pelo resto da vida. É por isso que um dos principais sintomas do coronavírus que é apontado é a falta de ar, exatamente por causa dessa reação inflamatória de fibrose que acaba acontecendo no meio dos pulmões. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, agradeço a atenção de vocês e até a próxima semana. E lembrem-se, a gente está no meio de uma pandemia, use máscara para você não escutar a musiquinha do caixão tocando no meio do seu funeral. Muito obrigado e até a próxima aula.